A paz do Senhor para todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nosso pastor Rosivaldo, pastor aqui em Ailandra, a todos os irmãos aqui, obreiros de Ailandra, a igreja a qual faço parte aqui no bairro de Subaúma, com o pastor dirigente, presbítero Marcos Antônio, e juntos ali trabalhamos. Quero nesta manhã, mais uma vez, por meio deste canal, ministrar uma palavra para os nossos corações, que tem como título Desprendendo da Indecisão, que se encontra nas Sagradas Escrituras, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 27, do versículo 15 ao 26. E sem muitas delongas eu vou poder ganhar tempo para que o vídeo não fique muito alto, muito grande, para poder esboçar melhor. Diz a palavra de Deus nesta manhã: Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele a quem quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Porque sabeis que, por inveja, o haviam entregado. Estando ele assentado ao tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque nenhum sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E disse-lhes, Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. E o presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, e aproveitava antes que o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou livre, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Aí, olhe bem. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
que foi Pilatos, quando ali, né, Jesus o deram nas suas mãos, né, que estava sendo acusado pelos saduceus, pelos fariseus, sacerdotes e pelos anciões da sinagoga dos judeus, né? E ele sendo acusado, Jesus sendo acusado, não respondeu nada. E disse então Pilatos: não houve quanto testificam contra ti, Jesus. E nenhuma palavra respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhoso. Por quê? Era uma ocasião de festa. O privilégio ali de Pilatos ter a oportunidade de estar presente, perto de Jesus. Mas observe bem, há momentos que estamos entre a cruz e o punhal. Nenhum dos dois é bom, né? Há momentos que na vida precisamos tomar decisão, ou de ir ou de ficar, ou de abraçar ou de separar. É como Eclesiastes disse, que também há tempo para todas as coisas. Mas diante desse tempo para todas as coisas, há momento que precisamos tomar decisão. Não podemos ficar em cima do muro, só observando um lado e o outro. Tem que sair de cima do muro, tomar decisão. Aqui nós vemos que Pilatos, ele ficou embaraçado em cima do muro, não sabia qual decisão tomar, foi alertado pela sua mulher, e mesmo assim, ele não acatou o que a mulher falou, que teve um sonho e muito se perturbou por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo assim, ele achou por bem que o povo decidisse tomar ali a decisão de quem ia ser solto na festa, porque era costume de toda festa que se fazia anual soltar um preso. Mas só que quem estava preso era Barrabás e Jesus. Agora observe bem, decisão precipitada, ela vai trazer consequência. Às vezes você está aí pensando, preciso decidir o que é que eu vou fazer. Principalmente quando é na vida conjugal, está querendo se separar, às vezes está embaraçado com outra mulher ou com outro homem, e precisa tomar decisão rápida, porque senão o caso pode dar em situações piores. Há momentos que não estamos bem em nenhum trabalho, precisamos tomar a decisão de pedir as contas e não fazer por onde o patrão vir mandar embora. A decisão, é necessário tomar decisão. Por quê? Se não tomar decisão, as coisas não andam. Olhe bem, os indecisos dão trabalho demais para o terapeuta na hora que está sendo ali avaliado. Dá muito trabalho os indecisos. Por quê? Porque não sabe ainda o que quer. Ainda não tomou a decisão do que quer, no que quer ser ou não ser, o que quer se dedicar ou não, a quem quer adorar, aí adora de tudo.
E não é assim, meus amados. Temos que tomar decisão, saber o que queremos e o que vai ser bom para nós diante do nosso Deus. Então, observe bem. Os indecisos dão trabalho, né? Não sabe o que quer que os pais, ou o pastor, ou que outrem decida a vida, às vezes, dos seus filhos, ou decida as suas vidas. E a nossa vida é como disse Jesus, como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem que tomar decisão. Depois que você toma a decisão, não adianta você ficar buscando solução por outros meios, não. Você já tomou a decisão, entregou os caminhos nas mãos do Senhor, e descansa. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi Jesus, ele é o caminho, não adianta ir por outros caminhos aí não, que é caminhos tortuosos. É caminho que não vai levar a um lugar seguro. Então observe bem. E não adianta você querer que seus filhos sejam decididos por outras pessoas. Entrega também teus filhos na mão do Senhor. Peça, sabe, a direção para ele. Como que você vai tratar e julgar ou atender seus filhos. E Deus vai te dar sabedoria e você vai ser bem sucedido. Então, os pais, às vezes, querem decidir a vida dos filhos. Não, eu vou pagar a faculdade para o meu filho vai ser e vai estudar um grau superior, meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. E a pessoa, às vezes, o filho não tem dom para aquilo. Ele vai estudar os 4 ou 5 anos de faculdade e depois não vai exercer aquilo a qual o pai pagou. E nossas vidas já está todos os nossos passos dirigidos por Deus. Nós só somos auxiliar de Deus para conduzir os nossos filhos. Por quê? A Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Tudo bem, irmão Ildefonso? Agora, fracassos vêm quando a decisão é tomada, é escolhida de forma errada. Como, irmão Ildefonso? Me explica aí. Então, olhe bem. Escolher errada a decisão, sem pensar, precipitada, vem fracasso, né? É igual a multidão que estava ali no livro de Joel, capítulo 3, eles estavam no vale da decisão. Joel 3,14 diz a palavra de Deus assim, olha bem, escute. Joel 3,14, a palavra de Deus diz que eles estavam no vale da indecisão, né? E aí não sabia o que tomar. E vale da decisão, olha, multidões no vale da decisão. É igual ao mundo que nós estamos vivendo. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Há momentos agora de nós tomarmos decisão da nossa vida. Se vamos escolher a vida ou a morte. Se vamos escolher céu, lugar de descanso, ou lugar de tormento, o inferno. Escolher o caminho estreito ou escolher o caminho largo. Ou ser joio ou ser trigo. Mas tem que tomar decisão. Não pode ficar em cima do muro não, meus amados. Nós estamos nos fins dos tempos e tudo está obrigando a pessoa a tomar decisão para não ser tarde demais. E muitos já têm descido à sepultura
e não deu tempo nem de tomar decisão. E você não sabe o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Olhe bem, muitos estão no vale da indecisão, no vale ali. É o vale que estamos enfrentando hoje, nos dias atuais, com todas as dificuldades que o mundo oferece, diante de um caos, de uma guerra climática, onde o querer dos senhores do mundo, eles querem diminuir a população, e você só vai morrer, creia nisso. Você, ainda que eles queiram, você só vai morrer se estiver no projeto de Deus, no tempo de Deus. Pode ter coronavírus, pode ter HIV, peste preta, pode ter aí, olha, a enfermidade que for, AIDS, tuberculose, que você não vai morrer se tiver nos projetos de Deus e tiver decidido a tua vida a estar com Cristo Jesus, o Salvador. Então, olhe bem, né? Decisão errada traz fracasso. Depois dos fracassos vem o arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Porque eu não pensei antes. Escolhe às vezes uma pessoa errada para viver, mas não pensou antes. E depois vai ver, não, não é essa. É Rebeca. Tem que se pensar e depois tomar decisão. E a decisão, ela só é boa quando está na direção de Deus. Olhe bem. Tomar decisão apoiado na mentira de outro. Alguém vem, conta uma historinha da carochinha, inventa uma historinha, e a pessoa acaba crendo nessa mentira. E o livro de Salomão, o livro de Provérbios, ensina para a gente uma palavra, aqui no capítulo 15 do versículo da palavra de Deus, capítulo 15, versículo 24, diz a palavra de Deus assim, olha: para o entendido, o caminho da vida é para cima, mas para que ele, né, se desvie do inferno que está embaixo. Para o entendido que toma a decisão correta, ele vai escolher o céu, ele vai escolher a vida, né? E outra, ele não vai acatar conversinha não, ele vai procurar ver de onde surgiu a conversa. E não tome decisão precipitada não, porque se você ouvir algo e já tomar e usar o braço, a sua força, cuidado, viu? Tome cuidado na tua vida, viu? Olha, por que pessoas não querem tomar decisão? Por quê? Pergunta. Para não assumir responsabilidade, muitas das vezes, né? E às vezes não quer responsabilidade. É igual hoje, nós vemos muitos jovens, nós vemos hoje pessoas adultas, com seus 30, 35, até 40 anos, que não decidiu ainda formar uma família, com medo de responsabilidade. E às vezes ele usa vários termos, e um deles é: eu não tenho casa, eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho... Meu amado, quem cuida de nós é Deus. E quando temos uma família, pode ter certeza que Deus vela por nós. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode ter 2, 3 ou 10 filhos que Deus vai abençoar, e todos eles pode até passar
assim, uns apertos, mas ninguém vai morrer de fome. Olhe bem, Daniel tomou a decisão quando foi levado cativo, quando o povo, na sua desobediência diante de Deus, foi levado cativo por Nabucodonosor, ali para Babilônia, e Daniel, com seus companheiros, ele decidiu, tomou uma decisão diante ali do rei, a não se contaminar com os manjares do rei, né? Ele colocou no seu coração, não é abriu e colocou dentro do coração, não, é na sede de sentimentos da alma, é na vontade dessa carne aqui, essa matéria, que tem vontade de determinadas coisas, que não pode. E quando não pensamos, você alimenta a carne e depois se dá mal. Quando fala sede de sentimentos, da alma, da vontade e da inteligência, do intelecto. Então, quando se pensa, se analisa, antes reflete e depois julga qual é a decisão que vai tomar. Mas se não tiver esse processo de pensar, analisar, refletir, julgar, para depois tomar, você vai tomar decisão precipitada. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve. Entrega a tua vida ao Senhor, deixa o Senhor dirigir teus passos, deixa Ele dirigir o teu intelecto, tua mente, teu caminho, tua direção, tua vida. E pode saber, você vai passar por luta, por tribulação, por situações difíceis, mas a vitória é grande. E a palavra de Deus ainda diz mais, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua natureza carnal, mas agora anda na direção do Espírito, dirigido pelo Espírito. Toma decisão pelo Espírito. Então, escute bem. Olha, se pensa, se analisa, antes reflete e julga. Não se toma decisão por emoção, mas consciente. Não se toma, às vezes nós se emocionamos. Quantos aí não têm tomado a decisão de seguir a Cristo emocionado por uma boa palavra, às vezes que ouviu, ele toma a decisão de aceitar a Cristo. Mas só foi aquele momento na hora da emoção. Mas ele não parou para saber, para tomar a cruz, como disse Jesus, toma cada um a sua cruz e me siga. Ele não parou para pensar que ia ter uma cruz para carregar. Aí depois ele quer cortar a cruz no meio. Quer deixar a cruz no meio do caminho. Abandona a cruz. E não é por aí. Olhe bem. Para não correr o risco. Qual é o risco? Se pensa, analisa, reflete e julga, é para não correr o risco. Agora, vemos que o sacerdote, escriba, Esdra, ele preparou o seu coração, lá no capítulo de Esdra, da palavra de Deus, capítulo 10, versículo 7, diz lá que ele decidiu, olha que ele decidiu, que Esdra decidiu buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Ele tomou a decisão de meditar, de mais orar, santificar, de mudar de vida nas áreas tanto materiais como espirituais. Por quê? O fracasso vem quando
baseado na maioria no desejo carnal. Aí vem o fracasso. Aí vem ali, olha, as emoções do ego. O ego toma a direção, né? Esse sentimento, né? Aí que causa o ego traz a derrota. Mas tudo bem. Vamos voltar para a palavra. Entre a cruz e o punhal, desprendendo da indecisão, saindo de cima do muro. Vamos lá. Olha, Jesus foi escolhido, Jesus foi glorificado, né? Ele foi homenageado, presenciado, né? Teve ali a entrada triunfal de Jesus no dia comemorado, o dia da Páscoa. Ele entrou ali em um jumentinho que ninguém ainda tinha montado, né? Entrada triunfal de Jesus, todo mundo hosana nas alturas, todo mundo maravilhado. Mas quando Jesus foi preso, esqueceram. Até Pedro, que falou, não, Jesus, eu jamais te negarei. Mas quando Jesus foi levado preso, Jesus tinha falado que ele ia negar 3 vezes e ele negou. Ainda que o galo cante, 3 vezes me negará, e ele se cumpriu. Mas tudo bem. É aí que, nesses momentos difíceis, que tem momento de glória, mas saiba que tem momento também que vai ser de espinho. E há momento que precisa tomar decisão. Vamos lá, o tribunal de Jesus e o julgamento de Jesus. Seguir Jesus, falar da sua glória, do seu nascimento, dos presentes que Jesus recebeu quando nasceu dos magos, né? Recebido ali por aqueles pastores. Olha, falar das curas que Jesus fez. Falar da doutrina. Ei, que doutrina é essa que esse homem prega? Todos se maravilhavam da doutrina de Jesus, né? Das maravilhas que Jesus fazia. A maneira dele exemplificar a palavra. Jesus tinha prazer de ensinar. Então, olhe bem, ele tinha autoridade sobre demônios. Olha, principalmente, às vezes as pessoas aí comemoram esse Jesus comemorado em dezembro, né? Que esse é o Jesus Mitra, é o mitraísmo comemorado. Não é o Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Aqueles que os discípulos andou, que era conhecido os discípulos como os do caminho. Hoje está cheio de blá blá blá. Agora olhe bem, quando entrou com o jumentinho ali, né, na entrada triunfal de Jesus, quando ele entrou com o jumentinho, alguns gostariam até de ser o jumentinho, para estar bem próximo, ao lado, grudado, abraçado com Jesus, pelas honras que estava recebendo. E tem muitos aí que se enche quando está pregando, se enche das honrarias, né? Mas olhe bem, Pilatos, sabendo que era Jesus da Galileia, da jurisdição de Herodes Antipas, que é um título, Herodes Antipa é um título que era dado aos reis, né? Pilatos era representante legal, mas entre Herodes
e ele não tinha relações. Entre os dois não havia uma relação muito assim. É a palavra de Deus que diz aqui em Lucas, capítulo de número 23, nós observamos aqui que no versículo 12 diz aqui o seguinte, olha, que até quando Herodes viu Jesus, veja bem, e Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por tê-lo ouvido dele muitas coisas, e esperava ali que viria fazer algum sinal. Muito se confunde. Mas olhe bem, aí o versículo 12 diz assim, e o mesmo dia de Pilatos e Herodes, entre si se fizeram amigos, porque eles não eram amigos, mas entre si, quando se depararam, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. É a palavra de Deus que está dizendo. Aí no capítulo 23 do Dr. Lucas, no capítulo 23, versículo 12. Nós vemos aí, os dois tinham um interesse. É igual o mundo tem um grande interesse na pessoa de nosso Salvador Jesus. O mundo tem um grande interesse. Mas carregar a cruz, seguir a Cristo, mudar de vida, mudar o seu interior e também o exterior, ninguém quer. As pessoas querem continuar como está. Mas olhe bem, Pilatos, né, sabendo, né, que Jesus era galileu, da jurisdição de Herodes e tal, fizeram aí e acabou os dois até fazendo as pazes. Agora Pilatos devia estranhar a mudança e a atitude dos judeus, ele deveria estranhar. Olhe bem, os judeus odiavam os romanos e não gostavam de pagar o tributo a Roma. Não gostava de pagar o tributo a Roma, os impostos. Os galileus eram conhecidos como os revoltados contra Roma. Aí nós vemos que aqui no capítulo de número 23 ainda do Dr. Lucas, no versículo 5, 6 e 7, mas eles insistiam cada vez mais dizendo, alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, né? O versículo 4 diz assim, e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma nesse homem. Quer dizer, eles tinham certeza que Jesus não tinha culpa alguma. Mas os inimigos da cruz não é fácil não, né? Nesse tribunal, agora observe mais, Herodes desejava vê-lo, e muito se alegrou na ocasião. Aí no versículo 8, muitas vezes age como Herodes. Pilatos e Herodes foram culpados de muitos crimes, e um deles foi o precursor, foi aquele que se adiantou, aquele que disse que não era nem digno de desatar sandálias de Jesus. Aquele que disse, eis aí o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Ele mostrou, apresentou Jesus. Ele não apresentou algum Deus nenhum. Ele não apresentou alguma imagem nenhuma. Ele não apresentou Buda. Ele não apresentou Hare Krishna. Ele não apresentou os que vieram depois de Jesus e os que hoje estão querendo a glória de Jesus. Mas João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele apresentou quem? A Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Agora olhe bem, Pilatos e Herodes foram culpados de muitos crimes. E um deles foi que ele falou para a mulher de Herodes, para a filha dela, olha, se tu dançar nessa festa, pode me pedir até a metade do reino, eu te darei. E tem gente que não sabe o que pedir, porque é indeciso. E a menina dançou, alegrou muito o rei Herodes, mas ela não sabia pedir. Tem gente que não sabe pedir. Aí ela, mamãe, o que é que eu peço? Aí a mãe, com raiva de João Batista, ela falou assim, pede a cabeça de João Batista em um prato. Aí ela foi e falou pro rei, aí ele já estava preso, aí mataram João Batista. Decisão errada. Quem não sabe decidir, quem não sabe o que quer da vida, o preço é alto demais, meu filho. Toma a decisão, deixa esses caminhos tortuosos para lá, deixa esses vícios para lá, não vai trazer benefício algum. Deixa essas paixões carnais, deixa esse ego de estar ostentando, achando que você só é diante da presença de Deus um filho, e um filho obediente. Mas olhe bem, Jesus foi interrogado e o silêncio continuou. Jesus, como disse o profeta Isaías, como ovelha, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Hoje é hora da decisão. Pilatos, né? Ali, ele não sabia decidir também. Jesus vai escolher Jesus ou vai escolher aqui a esse aqui que na festa o povo queria, Barrabás. Às vezes somos colocados na prensa para tomar decisão. Puseram Salomão em uma prensa tão grande para ele tomar uma decisão. Duas mães ficaram grávidas, a patroa e a empregada, na mesma época. E ambas, depois que nasceram as crianças, elas deitavam com as crianças junto. E uma dessas mães, a patroa, deitou por cima do seu bebê e viu que o bebê estava morto. Aí ela pegou o bebê da empregada e trocou. Aí quando acordou, a mãe falou, não, esse não é meu bebê não, e está morto. Aí levaram a causa para o rei Salomão para ele tomar a decisão. Aí as duas mães falando que o bebê que estava vivo era delas. E agora para saber, para tomar a decisão? Aí Salomão falou, soldado, pega a espada aí, coloca essa criança em cima da mesa, e essas duas mães estão falando que os filhos são dela, parta no meio e dê metade para cada uma delas, tá certo? Aí logo a mãe verdadeira gritou, não faça isso, deixa que a criança viva. E Salomão com sabedoria falou, essa é a mãe. Por quê? A outra, por ela partir a criança, não era filho dela mesmo. Se morresse também, não ia perder nada. Entrega aí a criança para a mãe verdadeira, essa aí, que por muito amor queria ver vivo. E quando nós temos amor, nós queremos ver a vida. E Jesus, por amor de você, Ele quer que você viva. O povo que ama Jesus quer que você viva, não que você
morra nessa situação que você está. Mas tome decisão. Então, olhe bem. Herodes, depois de zombar do Senhor, ele enviou agora para Pilatos. E sua atitude de curiosidade mudou agora para desprezo. Ele tinha uma curiosidade de conhecer Jesus, mas daqui um pouco agora mudou a sua curiosidade, mudou agora para desprezo. Muitos fazem isso. Muitos vêm a Jesus e depois despreza Jesus. Né? E não só por desprezo ali Herodes, mas por divertimento. Ele passou a se divertir diante ali de Jesus, diante do povo. Aqui no versículo 11 diz o seguinte: e Herodes com os seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Ele fez uma zombaria terrível com Jesus. De uma curiosidade mudou para desprezo e divertimento. Herodes quem era? Era representante. E quem Herodes representava? Como nos dias de hoje, Herodes representa os desviados, né? Os afastados do caminho do Senhor, a qual aqui no capítulo 24 do Dr. Lucas, nós vemos o seguinte, capítulo 24, Herodes representa, olha bem, e lembraram-se das suas palavras. Ali no caminho de Emaús, depois que Jesus Cristo tinha sido morto, crucificado, sepultado, quando eles voltavam dali, Jesus os acompanhou e vendo a maneira, né, que eles estavam tristes, cabisbaixo, né? Estava tudo... É o que representa os desviados, os afastados do caminho do Senhor. Acha que Jesus é um derrotado, é um morto, né? Herodes se alegrou, desejou vê-lo, esperava algo, né? É igual quem está com Cristo, está desejando algo, mas vem a luta, vem as tribulações, as angústias, né? A qual aqui no capítulo 27, 49, diz o seguinte: e os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem o livrá-lo. Que palavra de derrota, falando para Jesus. Deixa que Elias vem livrá-lo ele agora dessa situação. E quando estamos em situações embaraçosas, eu costumo dizer sempre, no beco sem saída, tem muita gente aplaudindo a tua derrota. Quando você está embaraçado aí, embriagado, drogado, indo preso, sendo humilhado, sendo processado, muitos estão se alegrando com a tua derrota, meu amado. Muitos estão se alegrando com a tua derrota aí quando você, sabe, vai contra o teu ministério. Quando você não aceita as correções, é muitos que querem ver a tua queda, que você saia da presença de Deus, não tenha comunhão mais com teus irmãos e a igreja. Mas olhe bem, quem são os principais sacerdotes, escribas e fariseus? Eles representam quem hoje? Esses principais, esses sacerdotes, escribas, fariseus, representa quem hoje? Representa, sabe quem? Os guias de cego, que são muitos hoje. Hoje tem muitos evangélicos. Não falo nem cristão, nem seguidor de Cristo, e nem falo os do caminho. São muitos
Mas está cheio de guia de cego aí, inventando cada barbaridade aí, dizendo que é assim, cheio de inventos para a obra de Deus. E Jesus não ensinou nada disso que esses guias de cego têm ensinado hoje. Eles representam esses sacerdotes aí, esses escribas, fariseus, esses pastores que não têm amor pelas almas, não têm temor pela doutrina da palavra de Deus, ensinando heresias ao povo, ensinando o povo a errar, ao povo ser hipócrita. Guia de cego. Mas olhe bem, não só eles representam a guia de cego, mas representam aventureiros, né? Aventureiros da obra de Deus para lucros financeiros. Aí, os principais sacerdotes e escribas, fariseus diziam, desce daí, salva-te, você não é o rei dos judeus, desce daí agora. Né? Aí o Salmo 42 ensina assim, olha, Salmo 42, versículo 2 da palavra de Deus, ela fala assim para nós, olha bem, escute que já vamos ler a palavra de Deus para nossa meditação nesta manhã. 42, a minha alma tem sede de Deus. Não adianta certos tipos de afronta. Desça daí, salva a ti mesmo. Tu não é o rei? Mas a palavra de Deus diz assim, a minha alma, ela tem a sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Desce daí, Jesus, desce dessa cruz, agora salva-te, tu não é o rei? Quando estamos diante de problemas, logo vai vir os perturbadores da nossa fé, vai vir nos afrontar, e principalmente até mesmo esses principais sacerdotes de hoje. Quem representa os povos, multidões e os acusadores de Jesus? Quem representa eles hoje? Representa os desejos, né, carnais com suas concupiscências. Soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, né? E que mais? Os blasfemadores irreverentes, né? A palavra de Deus diz aqui, quem representa eles, aqui no capítulo de número 23, né? No versículo 18, diz assim, olha, do livro de Lucas. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com esse e solta-nos Barrabás. As pessoas hoje não é diferente. Esses principais sacerdotes estão ensinando heresias. E eles querem mais heresia. Inovações. E eles querem mais inovações. Falar a verdade hoje vai ser mal interpretado. Talvez até expulso da igreja que você está falando. Agora, olhe bem. O versículo ainda de número 27 diz assim, e seguia grande multidão de povos e mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. A palavra de Jesus, tão sábia.
Olha mais, quer ver mais? Quer ver? Escute. Olha o versículo 48, o que é que diz? E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, se alegrando. Aí. Tá vendo aí? Esse aí não era o rei de judeu, não era o salvador do mundo, não era o que curava, não era o que dava uma doutrina, não dizia ele ser o verbo que se fez carne? Eu sou o verbo. O povo se alegra, a multidão se alegra. Mas olhe bem, quem representa os soldados ali daquele julgamento hoje? São pessoas que só pensam em servir a Cristo no caminho da prosperidade. Herdar as coisas de Jesus através de sorte, de ganhos financeiros e posições. São os materialistas. Mateus 27, capítulo de número 35, diz assim: E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados. Vamos ver mais? João, capítulo de número 19, o evangelista São João, no capítulo de número 19, ele fala assim, olha, escute, 23 e 24, diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus Cristo, né, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Né? Para que se cumprisse as escrituras, como disse: dividiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. É esse povinho que hoje está aí, querendo seguir Jesus, pensa que Jesus é amuleto, que Jesus é de sorte. Tem gente que põe a Bíblia na frente do painel do carro para dizer que é para dar proteção. Outras põem no Salmo 23, aberta dentro do carro, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escondi, essa sim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecares contra ti. O que precisa é isso, é nós termos a palavra de Deus avivada dentro de nós como um poço jorrando água. Dentro. Agora ele bem, quem representa Barrabás? Como hoje? Representa os revolucionistas que não aceitam as normas, estatutos, não aceitam as leis romanas. Era criminosos pecadores. Barrabás representa, né, que significa o homem e seus pecados. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que se fez nova todas. E como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória de Deus. Né? Aí, quando nós vemos aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 39 de Lamentações, o versículo de número 39, diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa cada um dos seus pecados.
o homem, quando não toma a decisão certa, depois ele vai se queixar dos seus erros, dos seus próprios pecados, que vem a ser originado, né, na sua vida. Agora, aqui no capítulo de 27 ainda de Mateus, nós podemos ver aqui que no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 27 de Mateus, que 27, versículo 15, 16 e 17 diz assim: Ora, por ocasião da festa costumava o presidente soltar o preso, escolhendo o povo aquele quem quisesse. E tinha então um preso conhecido por nome chamado Barrabás, que representa hoje, né, o homem com seus pecados. Agora, quem representa Pilatos? Pilatos representa pessoas indecisas. Os que querem fazer com Jesus, né? Lançou a responsabilidade para os outros, né? Entre a felicidade e a infelicidade, entre a paz ou a guerra, entre o amor e o ódio, entre a vida e a morte, entre o caminho estreito e entre o caminho largo, o destino eterno ou o desprezo eterno. Então Pilatos representa bem claramente os indecisos. Mas agora, decida hoje e saia da indecisão. Pilatos tinha certeza da inocência de Jesus. Ele tinha certeza da inocência de Jesus. A Bíblia registra isso. Nós podemos ver aí 24 de Mateus, ou então João capítulo 18, no versículo 38, diz assim, olha, e disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Eles tinham convicção que Jesus não tinha pecado. Pilatos tinha certeza dessa inocência. Ele analisou o comportamento de Jesus e a posição da facilidade. Agora, Pilatos dirigiu-se à multidão. No versículo 24, né, de Mateus, e disse assim, olha, 24 de São Mateus, e disse assim, capítulo 27, versículo 24, e disse assim, olha bem, então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes ao tumulto, crescia, tomou a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse inocente. Tem gente que não sabe o que vai fazer ou o que faz com Jesus. Jesus, eis que estou bem pertinho. Nosso Deus não é Deus de longe, não. E a palavra de Deus ainda diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você tem achado a Jesus, mas não sabe o que fazer, aí faz igual Pilatos, lava as mãos. Quem não sabe o que fazer com o Mestre e Salvador Jesus, padece. Então lavou as mãos e disse, estou inocente do sangue desse justo. A natureza, no dia desse episódio da crucificação, a natureza se manifestou. Quem representa a natureza? Representa as pessoas que reconheceram o sacrifício da cruz e reconhecem Jesus como Salvador. Certo? Representa. Aí no capítulo aqui de número 23, o versículo 44, diz assim, olha, e era já quase a hora sexta e houve trevas, e toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Pleno dia escureceu, a natureza se manifestou, né? E quando nós observamos,
né? Quem representa, essa natureza, quem representa, as pessoas reconhecem o sacrifício da cruz. E Cirineu, que quando Jesus estava caminhando até o Gólgota, lugar chamado Caveira, ele caiu com o peso da cruz, o peso dos nossos pecados. Ele caiu. Aí os soldados pegaram um homem chamado Cirineu para ajudar ali, carregar. Quem representa Cirineu hoje? Os que não era cristão, mas agora o aceitou, tomou a decisão, tomou a cruz e seguiu junto a Jesus. Quem toma a decisão, como Cirineu, carrega a cruz junto com Jesus, não é separado não. Você não vai carregar a tua cruz sozinho não. Não vai. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda não foi consumado os séculos, mas Jesus está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Creia nisso, que Ele está e vai te orientar e você vai tomar a decisão certa. Agora, olhe bem, não perdeu o olhar a Jesus. Ele não perdeu o olhar a Jesus. O capítulo 27 de Mateus registra que, aqui no versículo de número 54, diz o seguinte: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Veja bem, no versículo 55 ainda diz que, aqui no capítulo de número 27, o versículo 55 diz: e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham se seguido a Jesus, desde a Galiléia para o servir. E entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Na hora, cadê a multidão? Na hora, sabe quem estava? Só essas mulheres que serviam a Jesus junto. Oi, pai. Oi, Wans. Agora, Cirineu foi constrangido pelos soldados. O que é ser constrangido pelos soldados? Significa o quê? Teve que renunciar à sua própria vontade. Era a vontade de Cirineu pegar e ajudar Jesus a carregar, mas ele foi obrigado. Quer dizer, nós somos obrigados a renunciar às nossas vontades, às nossas paixões e deixar que o Espírito Santo nos dirija. Que Jesus nos dirija, que Jesus esteja conosco, que nós possamos estar em plena comunhão com Cristo. Amém? Teve que renunciar. E sem renúncia não tem sucesso. Então eu termino dizendo, desprendendo da indecisão, começa a renunciar tudo aquilo que não presta na tua vida, tudo que o mundo oferece para satisfazer a vontade das tuas paixões carnais, que vai te alegrar hoje, mas vai te deixar cabisbaixo mais tarde. Te alegra de manhã e de noite te deixa cabisbaixo, se lamentando, por que eu fiz isso? Porque eu me embriaguei? Porque eu fui usar essa maldita droga? Porque eu fiz tal coisa? Por quê? Por quê? Porque eu falei mal? Porque eu falei uma palavra errada para alguém? Porque eu falei de maneira, sabe, que constrangeu meu pai e minha mãe? Mas tome a decisão hoje. Aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Deus os abençoe em Cristo.